A filosofia de William Dirley. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Antes de Dirley, um grande teórico cujo nome Droysen, em 1873, formula um texto importante questionando a possibilidade da objetividade nas ciências sociais. Diz Droysen, é praticamente impossível a objetividade nas ciências do espírito. Com efeito, não existe objetividade do mesmo modo neutralidade. As ciências do espírito são, por natureza, ideológicas. Não tem como serem diferentes. O que existe do ponto de vista epistemológico, tão somente a convicção. Desse modo, define a morfologia literária. A primeira formulação científica, epistemológica, filosoficamente, a respeito da teoria da relatividade. Portanto, tudo que existe, a acepção técnica não poderá ser objetiva. Não há verdade objetiva neutra. As verdades resultam de epistemologias particularistas vinculadas às convicções individuais. Sendo assim, Droysen reconhece que qualquer epistemologização só poderá chegar a resultados particulares, aproximados, unilaterais. Dessa forma, a ciência do espírito, ou seja, a fenomenologia, só pode ser unilateral. Não existe o conhecimento como tal. O segundo grande filósofo a ser considerado, William Dirley, iniciou a escrever suas obras no final do século XIX e início do século XX. Sua contribuição à separação às ciências sociais das ciências naturais. Importante ressaltar os critérios da referida separação. Primeiro, as ciências sociais. O sujeito e o objeto são idênticos. Isso significa que o homem estuda a si mesmo. A cultura reflete a própria cultura. Portanto, as ciências sociais, diferente das ciências naturais, a segunda, a cognição, analisa o objeto fora da cultura, exterior ao próprio homem. Exemplos, o estudo da biologia, da química e da física. Desse modo, na primeira, há uma relação de identidade entre sujeito e objeto, colocando o fundamento da objetividade em xeque, o grande problema da fenomenologia. A segunda questão enfrentada por Dirley, as ciências do espírito, completamente diferente das ciências da natureza. Os juízos de valor são inseparáveis dos juízos de fato. Como se explica tal proposição? É que o sujeito cognitivo cultural tem seus valores que estão também presentes em sua análise cultural do fato fenomenológico. Outro aspecto a ser considerado refere à epistemologia metodológica, especificamente ao historicismo. Antes de explicar qualquer fato, há necessidade de compreendê-lo fenomenologicamente.
A ciência natural usa o método indutivo pela teoria da comprovação das hipóteses na explicação das leis naturais, não sendo possível o uso do mesmo método para a ciência do espírito. Com efeito, a filosofia precisa compreender os fatos, os fenômenos em análise. Uma explicação meramente exterior não possibilita entender a significação cultural do objeto produzido. O fenômeno precisa, antes de tudo, ter sua compreensão ideológica, dado seu caráter da não objetividade. Dilley chega à conclusão que as ciências do espírito são produtos históricos produzidos pela cultura, desse modo limitados pela evolução do tempo e da cultura. Com efeito, não existem verdades. O que existem são interpretações relativas. Portanto, vale também para as produções culturais. As visões do mundo são sistemas teóricos diversos e relativos. Cada epistemologia como transitória a cultura e o tempo, não existindo validade universal. A epistemologia é um complexo campo de destruições sistemáticas. Com efeito, cada sistema tem como objetivo destruir o outro, a exclusão um do outro, como se fosse verdadeiro, uma espécie de cegueira epistemológica. Conclui Dilley, nenhuma epistemologia nas ciências do espírito consegue obter a verdade em definitivo, simplesmente porque não é possível a objetividade na fenomenologia, motivo pelo qual a multiplicidade dos sistemas teóricos, diversas epistemologias, sendo a compreensão ilimitada e caótica, sem possibilidade para a solução dos fenômenos em análise. Dilley considera que cada visão ideológica do mundo tem valor historicamente condicionado, limitado e relativo à cultura em um determinado tempo histórico. O mundo é produto ideológico do seu momento. Sendo assim, o conhecimento é a limitação da cultura produzida pelo tempo histórico. Cada um dos sistemas epistemológicos é a unilateralidade de uma realidade complexa, diversa, apenas fragmento da complexidade. Desse modo, o conhecimento é a projeção da particularidade, o que nega em síntese a verdade enquanto tal, a possibilidade de conhecer o objeto em sua totalidade. Com efeito, é impossível ter o conhecimento objetivo, uma visão de conjunto da realidade propositada. O espírito deseja o conhecimento objetivo, válido, no entanto, é vinculado à subjetividade, a uma visão parcial de todas as coisas. Então, conhecer significa criar um horizonte limitado e relativo. Todavia, Dilley evita a ideologia do relativismo total, porque leva ao ceticismo, procedimento
absolutamente não científico, negando a possibilidade do desenvolvimento da própria ciência. No entanto, Willie Dilley, já velho, confessa que durante toda a sua vida não conseguiu encontrar um caminho para dar às ciências do espírito teor de objetividade. Porém, compreendeu a não possibilidade do uso positivista nas ciências do espírito, o que foi contaminado por Max Weber. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.